Recentemente, o meu amado amigo Espírito Santo fez-nos uma pergunta: inveja pega? É uma interrogação que nós precisamos aprendermos se pega ou não. O bem da verdade é que nós estamos ainda que aprendendo sobre, infelizmente, sobre este mal que tem atingido a vida de muitas pessoas. Não só você que está aí nos assistindo, mas todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Feche os seus olhos e diga: Senhor meu Deus, usa o teu servo para que o teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Senhor Espírito Santo, teu servo não anda comigo, sequer sabe aonde eu moro, ou o que passa-se comigo. Então usa-o, revela áreas da minha vida que tanto eu preciso, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome de Jesus, põe os teus anjos aqui apostos com espadas desembainhadas. Repreende todo espírito de inveja e de mal olhado. Que a tua palavra vale, destranque áreas da vida dessas pessoas, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor bem forte então. No livro de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13, a Bíblia fala sobre a sabedoria que vem do alto. Nós sabemos que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do homem. Sendo que a sabedoria que vem de Deus é perfeita e agradável. A sabedoria que vem do homem é distorcida, por mais bem parecida que seja, ou por mais boa aparecidamente que seja. A sabedoria de Deus, ela é perfeita em tudo, porém a sabedoria do homem, infelizmente, não é. E aí a Bíblia começa dizendo assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? Existe a diferença entre a sabedoria e o entendimento. Entendimento é aquisição de conhecimento. Eu só passo a ter entendimento se eu passar a ter aquisição de conhecimento. Enquanto eu não tiver aquisição de conhecimento, eu não terei entendimento. Porém, é importante nós entendermos em que um dos principais alvos do diabo é nos manter nos burro. Perdoe-me a expressão, mas é verdade. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Quanto menos eu souber acerca dos meus direitos em Cristo, infelizmente, mais distante a bênção que me é por direito fica de mim. Por isso que Satanás, o diabo, odeia tanto quem ensina. O diabo não tem raiva de quem prega, ele tem raiva de quem ensina. Porque é exatamente o que você aprende que molda, transforma hábitos, comportamentos e até mesmo o teu estilo de vida. É o que você aprende, exatamente o que você aprende é o que você pratica. Não tem como você requerer da sua parte um benefício se você sequer sabe que é seu por direito. Ao passo que a sabedoria é diferente do entendimento. A sabedoria é a capacidade de perceber a diferença entre lugares, meios e ambientes e saber interagir entre eles. Uma pessoa verdadeiramente sábia é uma pessoa que sabe lidar com pessoas de forma diferente.
Uma pessoa verdadeiramente sábia é uma pessoa que sabe se portar em lugares, que seja ele qual for, adequando a maneira diferente. Isso é a verdadeira sabedoria. A sabedoria não é a quantidade de livros que eu leio, porque ao ler um livro eu adquiro conhecimento e trago para mim o entendimento. Por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então a sabedoria põe em prática o entendimento. Diga comigo: a sabedoria põe em prática o entendimento. Então, quando você adquire o entendimento, a sabedoria vai saber pôr em ordem todo aquele conhecimento que você adquiriu para você praticá-lo. Por isso que Satanás, ele odeia, jamais ele quer que eu ou você cresçamos no conhecimento. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus nos pediu que crescemos no entendimento e no conhecimento, na largura, na estatura, que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus. Então aqui, a Bíblia diz que a sabedoria é saber pôr em prática o entendimento. Versículo 14: mas se tendes amarga inveja, olha só, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre a inveja. Diz aqui: mas se tendes amarga inveja. Espera ainda, amarga inveja? Então a primeira coisa que nós já aprendemos detalhadamente, está lá na primeira parte desse ensinamento, é que a inveja não é simplesmente somente um sentimento que uma pessoa tem para com outra pessoa, ela é amarga como um fel. É amarga como um fel. E o pior é que faz com que a pessoa que é invejada, a vida dela também se torne tão amarga como amargo é a inveja. Nós já aprendemos. E aí a Bíblia Sagrada diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. O que significa sentimento faccioso? Tem tradução que diz espírito faccioso. Não sei qual é a sua tradução. O que é interessante é que a palavra faccioso quer dizer inveja desleal ou amarga inveja. É o que significa. Então uma pessoa que tem nela a inveja, ela é uma pessoa desleal, totalmente desleal. É aquela pessoa em que ela aprendeu contigo, quando precisava de você, você inocentemente ensinou aquela pessoa, porque você é uma pessoa que quer o bem das pessoas, quer ver essas pessoas crescendo, mas jamais tinha como se adivinhar, saber ou perceber o que estava no coração daquela pessoa. E tendo você ensinado e essa pessoa tendo aprendido com você, ela foi por detrás e ela começou a jogar sujo, de forma desleal. E agora você foi naquele cliente, e quando lá você chegou, o seu cliente disse: vá lá fulana, pois deixa eu te falar uma coisa, fulano de tal acabou de passar aqui e disse que tu nem mais está trabalhando nessa área. Não, fulano acabou de passar aqui e eu até comprei com ela, comprei com ele. Mas como é que você comprou, criatura? Você sempre comprou comigo? Não, porque disse que tu agora estava trabalhando em outro ramo. Pois é mentira, sabia? Mas como assim é mentira? É mentira, sabe por quê? Porque essa pessoa, quando veio até mim, não sabia nem nada sobre venda. Eu ensinei como vender, eu dei a entender quem eram os meus clientes. Ora, se essa pessoa veio até você, com certeza vai em outros clientes. Isso é inveja facciosa, que quer dizer nada mais nada menos de forma desleal. É o que significa a palavra facciosa. É uma pessoa que lida em relação à inveja de forma desleal. Também significa amarga inveja. Amarga inveja, porque uma pessoa que é invejosa é uma pessoa amarga, ela não é bem consigo próprio.
Por quê? Porque ela não consegue viver com o que ela tem. E olha, ela pode ter o que for, porque para uma pessoa ser invejosa, ela não precisa necessariamente morar dentro de um cubículo, dentro de um quartinho, não ter onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, não. Ela pode ter os melhores carros, a melhor casa, pode ter o melhor tudo, mas ainda assim ela tem dentro dela um espírito faccioso, tem dentro dela uma amarga inveja. Porque a inveja ensina a pessoa, não é simplesmente o escolher da pessoa, se ela tem ou se ela não tem. É um defeito de caráter, de personalidade, em que é muito importante que você entenda essa parte, em que sem que aquela pessoa perceba, ela fere-se a si mesmo e ainda fere outras pessoas. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Porque a pessoa invejosa, ela começa a ter atitudes e comportamentos em que para ela está arrebentando. Para ela, nossa, é a dona da sabedoria. Só que este tipo de sabedoria, de tirar proveito das coisas, na verdade não é a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria que vem do céu, é uma sabedoria terrena. E aí ele continua dizendo: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você leu aí na sua Bíblia? Então a inveja nada mais, nada menos é do que uma ação. Gostei, já estão sabendo até mais do que eu. Glória a Deus. Então vou perguntar mais uma vez. Então a inveja é nada mais, nada menos do que uma ação. Então a inveja, além de ser um dos frutos da carne, porque infelizmente está na nossa carne, ela também se transforma diabólica. Só que a palavra diabólica vem da palavra diabo. A palavra diabo vem da palavra diabolo. Essa palavra diabolo, ela é dividida no meio, dia e balo. A palavra dia quer dizer a expressão de uma porta fechada, em que por dentro a luz está acesa, mas mesmo a porta estando fechada, existem fendas, brechas naquela porta, e a luz que está do outro lado, ela começa então a passar pelas fendas das portas. Dia, dia, diabo, dia, se divide no meio. A palavra balo é uma bola que você fica batendo constantemente no mesmo lugar, até que aquele lugar, como o ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso quer dizer que uma pessoa invejosa, primeiro se aproxima, segundo conquista, depois executa. Porque não é só o fato da pessoa olhar para você e dizer assim, estou te invejando, não. Ela procura saber a seu respeito. Às vezes não diretamente com você, às vezes com alguém da tua casa, um parente seu, um familiar seu. Mas me diz uma coisa, vem cá, mas ele trabalha onde mesmo? Ele trabalha com o quê? Acho interessante, né? Que ele chega a tal hora, sai tal hora, né? Ele te traz o check-up geral da vida, e você, sem perceber, desguarnecido, desprotegido, você começa a dar a esta pessoa munição. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: não deis brecha ao diabo. Essa palavra, não deis brecha, diabo, é justamente isso que Paulo está dizendo. A porta pode estar fechada, mas se você não vigiar e der brechas ao diabo, ele vai usar meios e formas e maneiras, não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo dure, mas ele vai ficar insistindo. Vai lá, mulher, tu nunca me convida para ir na tua casa, nossa, nem para um café, como é que pode? Nossa, quer dizer que ninguém pode ir lá não? Mas me diz uma coisa, quer dizer, vai com perguntas sorrateiras, e quando você menos percebe, você cai como um gatinho.
É interessante, né? E aí provém-se então por detrás a inveja, porque a inveja é o que, pessoal? Diabólica. Versículo 16: porque onde há inveja, essa palavra onde quer dizer não só a pessoa, mas até mesmo o lugar. Onde não quer dizer só a pessoa, mas até mesmo o lugar. Então esse onde pode ser no trabalho, esse onde pode ser na rua em que você mora, esse onde pode ser lá no colégio, esse onde pode ser dentro da igreja. Que é isso, pastor? Dentro da igreja? Pois é, dentro da igreja. Às vezes você está dentro da igreja e quando você passa no corredor da igreja, a pessoa só falta bater a foto e perguntar onde foi que você comprou aquela roupa. E você nem percebe, dentro da igreja. Assim, pelo amor de Deus, pastor, mas é a verdade. Me perdoa, mas estou lhe dizendo a verdade. Então, esse onde não quer dizer só a pessoa, mas quer dizer também áreas da vida daquela pessoa ou lugar. Áreas da vida de uma pessoa, onde não quer dizer somente o lugar, nem somente só a pessoa, mas também áreas da vida da pessoa. É a financeira. A pessoa quer saber como é que você está conseguindo fazer tanto com tão pouco. Como é que pode? Como é que tu está conseguindo, pelo amor de Deus? Não, vai, me conta o teu segredo, me conta. Vai, não, tu tem que contar. Não, me conta, me conta. A pessoa está de boca aberta. Me diz uma coisa, pelo amor de Deus, onde foi que tu fez essas unhas? Achar bonito é uma coisa, admirar-se já é um espírito faccioso, diabólico, de inveja. E aí nós vamos aprender quarta-feira que vem como diferenciarmos isto. O que é mais interessante é que esse onde são áreas específicas da vida. São áreas específicas. Mulher, eu acho tão bonito como teu marido te trata. Eu acho tão bonito como a tua esposa te trata. Olha, é de se admirar, viu? Mas não é inveja não, viu? Não é inveja não. O diabo vai já dizer que é. O diabo vai já dizer que é diabo. Ele me diz uma coisa, tu pode me dizer por gentileza, quer dizer, são coisas que se eu for enumerar aqui, com os estudos você vai aprendendo em cada área, que quando você chegar ao término desse estudo, você pode receber um certificado e dizer, pronto, Satanás, agora você se ferrou comigo, porque agora eu aprendi. O que é interessante é que a Bíblia diz aqui, porque onde há inveja, há espírito faccioso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, misericórdia. De novo, misericórdia. Preste bem atenção, agora há pouco nós lemos, sentimento faccioso. Então a inveja determina sentimentos. Diga, a inveja ao invejado determina sentimentos. Preste atenção. Primeiro está escrito sentimentos facciosos. Faccioso significa amarga inveja ou a inveja de forma desleal. Então a inveja vai determinar sentimentos na pessoa invejada. Só que de repente o Espírito Santo agora vai mais fundo. Ele diz que onde há a inveja, quer seja na casa, quer seja na pessoa, quer seja na área da vida daquela pessoa, existe um espírito faccioso. A pergunta que eu faço é, então vamos lá, espera ainda, a inveja é a pessoa em si ou é um espírito através daquela pessoa? Por isso que esse negócio de que por buzu do caboclo, que é ensinado lá fora, que se você chegar para a pessoa que inveja e dizer, mulher, mas tu não está com inveja de mim não, né, criatura? E você que foi ensinado que falando para o invejoso isso vai acabar com a inveja, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, te enganaram durante todo esse tempo. Porque se isso fosse verdade, quando aquela pessoa invejou, que ela foi embora, a inveja era para ir com ela. Por que a inveja não vai embora com ela? Por que depois que aquela pessoa lançou aquele olho de boto, aquele mal olhado,
aquela palavra invejosa, por que que depois que a pessoa foi embora, as coisas começaram a piorar? As coisas começaram a acontecer. Cabelo, você vai tudo quanto é salão, não dá jeito. Você trabalha de sol a sol, parece que o dinheiro é como um saco furado que não rende, não prospera, não vai para canto nenhum. De repente você, quando menos percebe, está tudo vazio, prateleira vazia, ou então prateleira lotada, não está vendendo mais nada, cliente passa na porta, entra, até quer comprar, diz que vai voltar e depois não volta. Porque naquele exato momento, por falta de conhecimento, tanto dos cristãos como dos não cristãos, por não ter sido ensinado, aquele infeliz, daquele demônio que adentrou através da vida daquela pessoa, porque deu legalidade para que eu pudesse usá-la, como a serpente deu legalidade a Satanás para conseguir através dela usar para atingir a humanidade inteira. Da mesma forma ele usa uma pessoa cujo sentimento já traz consigo a inveja para se instalar na casa, na família, no trabalho, no lar, no filho, no marido, no pai, na mãe, seja em que área que for, para que ele possa sorrateiramente trabalhar. Enquanto isso a pessoa, o invejado, luta de sol a sol, vai para cima, vai para baixo, faz reza braba, faz o diabo que for, e o diabo só rindo da cara do besta. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que nós sofremos, não é porque pecamos. Procura na Bíblia. Pecado traz consequência, mas o sofrimento é a causa da falta do conhecimento. Em outras palavras, a Bíblia diz, porque onde há inveja, há espírito faccioso. Há espírito faccioso. E aí, já que aquele espírito está ali naquela área, naquela pessoa, naquela vida, aí o que vai acontecer? A Bíblia diz, aí há perturbação. Diga perturbação. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim ou não? Perturbação. O que vai acontecer? A pessoa entra no estado de perturbação. Por quê? Porque ela não entende as coisas e tão bem, de repente a coisa está indo mal da noite para o dia. Primeiro que você não quer acreditar que o seu irmão tem inveja de você. Você não quer acreditar que o seu marido tem inveja de você, sua esposa tem inveja de você. Não pode. Funcionário tem inveja de mim, meu patrão tem inveja de mim, meu vizinho que eu nem converso, é bom dia, boa tarde, boa noite, nunca sentei na calçada para falar com ele. Não é possível uma coisa dessa. Pois olhe para o seu irmão e diga, você é muito tolo. Porque aonde há inveja, há perturbação. Segundo, a Bíblia diz, e toda a obra perversa. Onde há inveja, vamos lá para você aprender, onde há inveja, ou na pessoa, ou no lugar, ou em alguma área da vida de uma pessoa, há um espírito faccioso, de amarga inveja, de inveja desleal, há perturbação e obras perversas. A pessoa não precisa estar fazendo nada contigo, porque o inimigo, aquele infeliz, aquele demônio que sabe que você nunca foi ensinado, agora vai começar a agir. Ele vai começar a trabalhar. E aí como é que você, pelo amor de Deus, vai conseguir parar ou barrá-lo? E aí haja sofrimento. Haja sofrimento. A Bíblia nos mostra que sentimento faccioso é uma palavra grega com significado de egoísmo, porque todo invejoso é egoísta. Rivalidade egoísta, porque todo invejoso traz consigo a rivalidade de forma desleal. E ambição egoísta, porque todo invejoso ele tem a ambicionar aquilo que não é dele, e ele ainda assim acha-se no direito de ter mais ou melhor ou ter o que você tem. Que desperta no ser o querer de ser mais do que os outros. Ele não quer o que você tem, porque na hora em que ele tiver, ele não vai se satisfazer com aquilo. Você pode comprar até dar, está aqui, nunca mais me investe, está aqui o carro, pelo amor de Deus, eu estou comprando um para ti do mesmo jeito, então fique, pelo amor de Jesus Cristo. Isso para ele é como se fosse nada.
Não é o que simplesmente você tem. O que você tem para ele vai ser só uma conquista de que você não é melhor do que ele, que já que você tem, ele também tem o direito de ter. Ele não quer morar só na casa que você mora ou ter uma casa igual ou parecida. Ele na verdade quer ser você. Só que não existe dois você. Por isso que existe esse conflito. Porque não existe dois você. Até as digitais são diferentes. Não existe dois vocês. Por isso que aquele espírito traz perturbação e obra perversa. Por quê? Porque agora aquela pessoa está sofrendo por conta dessas ações malignas, e essa pessoa está perturbada porque não sabe o que está acontecendo. Até descobrir, meu irmão, já perdeu, foi tudo. Mas eu quero ir um pouco mais à frente em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: o coração com saúde é a vida da carne. O coração com saúde é a vida da carne. Se o teu coração está triste, a tua carne certamente estará enferma. A palavra coração não é o coração que bombeia o sangue. É o centro dos pensamentos, dos sentimentos que determinam o comportamento na vida de um ser humano. A Bíblia Sagrada diz que a ansiedade no coração do homem o abate. A Bíblia Sagrada diz que de tudo quanto se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia Sagrada diz que há um coração amargo, até Deus para ouvir não ouve as suas orações. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne. Em outras palavras, o que mais você deve guardar nesta vida não é as tuas joias, ainda que deve estar no lugar seguro, não é o teu carro, ainda que tenha que estar no lugar seguro, é o teu coração. O teu coração determina as saídas da tua vida. A palavra saídas da tua vida quer dizer comportamento. Nós agimos, interagimos, nos comportamos exatamente como está o nosso coração. Exatamente como está o nosso coração. Exatamente como ele se encontra. A Bíblia diz que um coração triste desformoseia o rosto. A Bíblia Sagrada diz que é um coração abatido, até os ossos se ressecam. Porém ele continua dizendo: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Diga comigo: a inveja é a podridão dos ossos. De novo, a inveja. Diga isso para o seu irmão: a inveja é a podridão dos ossos. Por dois sentidos: primeiro, para a pessoa que inveja, e segundo, para as consequências de quem é invejado. A inveja é a podridão dos ossos. Eu não sei se você já participou de uma exumação de um corpo. Alguém aqui já participou? Eu já participei do corpo do meu pai. E eu lhe digo que não cheira não, viu, meu irmão? Meu pai já estava com 11 anos que tinha falecido. Foi preciso remover os ossos para colocar o corpo da minha mãe. Como ninguém queria ir, eu fui. Fiquei sentadinho observando, olhando tudo direitinho. O terno, um pedaço do terno, um pedacinho da gravata, os cabelos que ainda estavam lá, mas os ossos completamente ressequidos. Quando começou a mexer naquilo, meu irmão, sai de perto, porque fede. Mas fede, mas não fede, não é pouco não, fede, mas fede é muito. Mas é muito mais do que você passar numa estrada e ver um burro ou uma burra em que acabaram de passar o carro e está com 3, 4, 5 dias, urubu em cima. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu estou lhe dizendo isso porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que a inveja é um sentimento que envolve desejos e ressentimentos.
Uma pessoa que ela traz consigo um espírito faccioso, um espírito de inveja, é uma pessoa que infelizmente traz sobre si ressentimentos, porque ela acha, porque acredita, porque ela pensa que ela tem que ter a vida que aquela pessoa tem. Por que ela tem essa vida e eu não tenho? Por isso que esta pessoa, ela é dissimuladora. Por que é tão difícil descobrir o invejoso? Porque é uma pessoa dissimuladora. É uma pessoa que na sua frente é tua amiga, é teu amigo, é teu companheiro, é o teu chapa, é o teu tudo. Mas por detrás, por dentro, como ninguém conhece o coração de ninguém, é pura inveja. A Bíblia diz que a inveja é um sentimento que envolve desejo e ressentimentos em relação às conquistas, porque ela não se alegra nem festeja ver as tuas conquistas. Qualidade de vida, porque não acredita que você é mais merecedor do que ela, sendo que realmente você não é, mas o que você faz, que aquela pessoa não tem coragem de fazer, foi que te levou a ter o carro que você tem, mas só que ela não entende isso, não compreende isso. Por que você trabalha tão pouco tempo, já tem uma casa, eu estou há tantos anos trabalhando, não tenho nem sequer um telhado para morar? A pessoa não entende que não é simplesmente só você ser quem você é, mas é o que você faz e como você faz, que deu a você a condição de ter o que você tem. Como aquela pessoa não entende isso, então ela parte para a inveja. Ela não consegue entender de forma alguma vantagens ou sucessos de outras pessoas. Por isso que a inveja é a podridão para os ossos. A Bíblia diz que a inveja pode se manifestar de diversas maneiras e ter impactos significativos. A inveja pode se manifestar de diversas maneiras. E o pior, diga para o seu irmão, ter impactos significativos. E outra coisa, antes que você fique aí se questionando, o meu amigo já me mostrou e já vai lhe dizer, não fique você nesse pensamento de dizer, graças a Deus que eu não acredito nisso, glória a Deus que isso não pegue em mim, quanto menos você não acreditar, melhor é. Mas por quê, pastor? Porque o diabo não precisa da tua crença para agir, ele só precisa da tua ignorância para atuar. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Salmos, está escrito, e invejaram a Moisés e Arão, o santo do Senhor no campo. Se invejaram a Moisés e Arão, o que é que você acha de você? A Bíblia diz no livro de João, está escrito, e invejaram a Cristo, porque acreditavam que ele tinha batizado mais pessoas do que João Batista, quando na verdade Jesus não tinha batizado ninguém. Se invejaram a Cristo, o que é que você acha de você? É melhor do que Jesus, filho? Se isso não fosse algo importante, por que está escrito na Bíblia tantas e tantas vezes? Isso é algo tão importante nós aprendermos, que a Bíblia diz que foi por causa da inveja, meu amado irmão, que José penou, que só faltou perder o couro das costas. E se ele vacila no processo, mesmo Deus o tendo escolhido, jamais teria se cumprido o sonho que Deus tivera dado a ele. Muitos levaram para suas sepulturas sonhos não realizados por conta de alguém que o invejou, porque você vai aprender nessa área como é que o invejoso age, para que você não realize aquilo que você tem como potencial realizar na sua vida. Mas olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga, esse tipo de ensinamento, não olhe para ele e diga, esse tipo de ensinamento é só para quem tem uma mentalidade de grandeza. Diga, de pobreza continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o pensamento de mais ou menos assim, meu Deus, o que é que essa pessoa, meu Pai do céu, eu não tenho nada, Jesus, para essa pessoa invejar, então continue sem nada. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, continue sem nada, é isso mesmo. Amém! A Bíblia diz que a inveja pode se manifestar de diversas maneiras e ter impactos significativos, tanto emocional. A inveja pode causar impactos emocionais. Nós vamos aprender sobre. Muitas pessoas de forma emocional, por conta de um invejoso, chegam a se sucumbir, pedir conta do emprego,
não aguento trabalhar mais nesse lugar, estou de forma totalmente desestruturada. Por quê, criatura? Porque eu não aguento ser tão perseguido. Eu não suporto, eu não aguento. Emocionalmente já está desequilibrado. Quer dizer que a inveja pode determinar um estado emocional. Segundo, psicológico. O psicológico da pessoa está desestruturada completamente, ao ponto de que ela simplesmente não sabe mais nem o que fazer da vida. Está totalmente desestruturado ou desestruturado. E espiritual na vida de suas vítimas, porque o que está sendo invejado é vítima, e a pessoa que está invejando, infelizmente, é um canal para o espírito faccioso determinar nessa pessoa um sentimento. A Bíblia nos mostra que pessoas que são vítimas de inveja começam a perceber mudanças no seu convívio. Você vai percebendo aos poucos, mas não vai ligando os pingos nos ir. E dentro de si, algo vai mudando dentro de você, uma angústia, uma tristeza, uma fraqueza. Você vai, meu Deus, que é isso? Eu nunca fui assim. É um sono que só falta dizer, cama, não saia daqui, eu não vivo sem ti não sei viver. Você vai estar desestruturado emocionalmente, desequilibrado psicologicamente, porque você não entende por que você trabalha tanto, não dá certo, até que você ligue os pingos nos i, depois daquela visita, depois que aquela pessoa entrou no meu quarto, depois que aquela pessoa, enquanto não vestiu a minha blusa, não deixou de me pedir, depois que vestiu a coisa desandou, até você juntar o pingo nos i, meu irmão, você já tenha perdido. Você já tenha perdido. Depois que a pessoa entrou no meu carro e deu uma volta, meu Deus, até o pneu quebrou. Pessoas que são vítimas de inveja começam a perceber mudanças no seu convívio e dentro de si, com acontecimentos que talvez jamais havia percebido ou passado. A Bíblia diz que o mal olhado é pura energia. É uma energia negativa, porque não vem de Deus, vem do diabo. A Bíblia nos mostra que o mal olhado é pura energia e se inicia através de pensamentos. A pessoa ela começa a pensar que aquilo que você tem era para ser dela ou dele, até se manifestar através de palavras, desencadeando uma energia de forma negativa. Esses dias agora, na semana passada, que eu fui para o estúdio de rádio, para a glória de Deus, de televisão, para a glória de Deus, lá tem o mister, que é o que faz o trabalho nas câmeras. Eu louvo e exalto o nome do Senhor pelo testemunho que eu vou dar. E quando lá eu chego, sempre quando eu chego, eu não falo com ninguém, eu ponho os meus joelhos no chão e vou orar ali naquele lugar. Todas as vezes é assim. Quando eu entro na casa de Deus, eu posso entrar de manhã, de tarde, de noite, eu faço a mesma coisa. Bom dia, meu Deus, boa tarde, meu Deus, boa noite, meu Deus, porque a casa não é minha, é de Deus. Então eu devo respeito ao dono da casa, eu não posso entrar de qualquer jeito. Eu não sou doido, eu conheço Bíblia. Eu não sou louco de entrar na casa de Deus sem querer primeiro falar com o dono da casa. Isso é falta de respeito. Então eu não faço isso, a Bíblia nos ensina isso. Em resumo da palavra, o que vai acontecer então? Quando nesse dia eu cheguei, quarta-feira passada, que eu terminei de orar, umas pessoas chegaram para mim e disseram assim, nossa, impressionante. E eu disse, o quê? O mister, antes do senhor chegar, 5 minutos, 4 minutos antes, ele disse assim para nós, aposta quanto, como daqui uns 4, 5 minutos o profeta está chegando. E nós já tínhamos percebido isso. E eu disse, o quê? Ele disse, quer ver uma coisa? Assim que ele chegar, vocês vão notar. Vocês vão perceber que é impressionante, que antes dele chegar, o Espírito Santo chega primeiro. Vocês não perceberam isso, não? E eles disseram, eu já tinha percebido. Eu estou dizendo aqui, não, ô glória, não, não é isso não. É que pessoas de boa natureza trazem um clima agradável. Pessoas que traem em si um espírito mau, trazem, infelizmente, um ambiente totalmente distorcido. Ou eu estou mentindo? A
A inveja pode criar um sentimento de isolamento. Preste atenção. A inveja na pessoa, não na pessoa, mas no invejado. Você vai se isolando. Por conta dos acontecimentos, das coisas que vão acontecendo, você vai perdendo ânimo, a força, ao ponto que você vai, sem perceber, só se isolando, se isolando. E o pior, que vai se isolando das pessoas que podem te ajudar. Porque o diabo está pouco preocupado se tu te aproxima de quem tira de ti. O diabo, ele está preocupado em te tirar de perto de quem quer te ajudar. Por isso que a Bíblia diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa em seus índices contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18. A inveja pode criar um sentimento de isolamento para quem está sendo invejado e desenvolver inúmeros problemas emocionais. Porque no momento que você se isola, você vai ter de lidar com seus próprios pensamentos. E a cada pensamento mal que você tem, cada vez mais aumenta, cada vez mais. Por isso que pessoas chegam ao ponto de suas mentes começarem a pensar em acreditar que é se suicidando, dando cabo à própria vida, que seus problemas vão ser resolvidos. Na verdade, aquela pessoa não quer morrer. O que ela quer é terminar com aquela dor. Ela quer encerrar aquele sofrimento. É como se ela não entendesse que fazendo aquilo ela também perderia a sua salvação. Então a inveja pode criar um sentimento de isolamento para quem está sendo invejado e desenvolver inúmeros problemas emocionais, como a depressão. Imagine a pessoa, tudo que faz dá errado. Antes não era assim, agora de repente começa a desandar tudo. Você acha que essa pessoa vai estar soltando fogos por aí? Feliz da vida? A vida daquela pessoa se torna-se eu era. Olha, eu era uma pessoa tão bem sucedida, eu era uma pessoa que tu me acredita, eu era. Torna-se o eu era, sendo que ela não entendeu que as conquistas dela, na verdade, não é quem ela era, não é o que ela era. As conquistas dela, na verdade, foram conquistadas por quem ela é. Ela não deixa de ser. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Depressão, ansiedade. Uma pessoa que é invejada por conta dos acontecimentos, vai vindo-se ansiedade. Ela está tão ansiosa de ver se consegue vencer, mas por troncos e barrancos, mesmo fazendo tudo certo, nada dá certo na vida dela, que a ansiedade vai se instalando e com isso vai perdendo cada vez mais a força e o ânimo. E outros problemas psicológicos. A questão aqui que eu quero que você entenda nessa noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é que nós começamos a adentrarmos sobre as causas, infelizmente, e as consequências que infelizmente começa a acontecer na vida de uma pessoa que é invejada. Com isso, você pode jejuar, você pode orar sem problema algum, glória a Deus por isso. Mas se você não tiver o conhecimento, é usar munição sem saber em quem você está atirando. E esse é o problema. Esse é o problema. Se a inveja é um espírito, então você não vai conseguir atingi-lo só pelo simples fato de você dizer, a partir de hoje eu vou mudar. Você muda hoje, amanhã você decai. Por quê? Porque a inveja também determina um sentimento. Sabendo então disso de forma bastante simples, a pergunta é, qual é a arma que eu devo usar para destruir então esse mal? Sabe qual é a arma? Quem quer saber? Quem quer saber? Quarta-feira que vem. Tchau. Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé.